Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Então, gente, eu estou iniciando essa gravação para começar um bate-papo a respeito de alguns temas acerca do direito penal e, para início de conversa, nós vamos tratar do intercrimes, que, como vocês podem ver aí, é o caminho percorrido pelo crime. Entendam vocês que o crime ele vai se desdobrar desde uma cogitação e que ocorre puramente dentro dos pensamentos do agente delinquente que ainda não cometeu o delito. Ele está conjecturando o delito em seus pensamentos. E o caminho do crime, se inicia, ele se inicia é, a partir da identificação de quando o indivíduo cogitou até o momento que ele começa a realizar o que nós vamos ver mais à frente, né? Então, o conceito intercrimes entende-se como conjunto de fases que sucedem cronologicamente o desenvolvimento do delito doloso. Então, cronologicamente significa que no tempo haverá um desdobramento de atos e fases, sendo a primeira, como os senhores podem ver, a cogitação. Essa, como eu havia dito anteriormente, é uma fase puramente mental, psíquica, que ocorre dentro da cabeça do delinquente, do criminoso. Então, o indivíduo que tem a má intenção, a vontade de delinquir, ele começa a conjecturar como ele vai executar o crime, se ele vai utilizar alguma ferramenta, se ele vai se valer de uma emboscada, se ele vai se valer de pular por cima de um muro, que já são circunstâncias que ele vai ter que executar. Nesse momento de execução, já saímos fora dessa fase aqui, onde estamos, que é a cogitação, né? E na cogitação, nós podemos entendê-la como a idealização do crime, que ocorre exclusivamente na mente do agente, né? E a cogitação, ela tem as seguintes divisões. Ela tem a sua idealização, que é a intenção de cometer o delito, onde o indivíduo começa a intencionar. Ela tem a deliberação, que é a ponderação da conduta a adotar, né? Conforme eu havia dito, o indivíduo imagina-se pulando um muro como uma circunstância de seu delito. Isso incorre, inclusive, em uma qualificadora. E na resolução, que vai ser a decisão definitiva de praticar o crime. Então, a cogitação ela passa pela idealização, a deliberação e a resolução. Certo, agora eu vou pular o muro e vou subtrair coisa alheia, furto, né? E agora eu vou dar um remédio para minha colega aqui para pra ela abortar o feto, né? A criança dela. É, aborto induzido por terceiro, né? E você vai identificar a conduta do indivíduo, você vai identificar a conduta do indivíduo pela sua cogitação, né? Você vai utilizá-la como um instrumento
um instrumento de. Então, gente, temos a cogitação com as suas três subdivisões, né? Idealização, deliberação e resolução, que é quando o indivíduo começa a maquinar, depois é quando ele pondera a forma como ele vai agir, e por fim, quando ele resolve de fato agir. Aí sim nós passamos aquilo que nos interessa no direito penal, que é os atos preparatórios. Esses, por sua vez, né, é, eles já são passíveis de punição pelo direito penal. Não. Então, começa nos atos preparatórios, que pode ser considerada a fase em que o agente cria condições para a execução do delito. Né? A regra geral é que eles são impuníveis. Né? As exceções, né, e nesse caso é o caso que eu me referia, é quando os atos preparatórios configuram crimes autônomos, como, por exemplo, associação criminosa, seu artigo 288 do Código Penal. Né? Então, ali, quando você já organiza os seus comparsas com o propósito, por exemplo, de furtar um carro forte. Né? Então, as conversas do WhatsApp, ainda que vocês não tenham executado as tarefas, mas vamos supor que seja interceptado as conversas, e aí a Polícia Federal, né, como era o Banco do Brasil, que no caso hipotético, se queria assaltar não, carro forte, né, como é do Banco do Brasil, então ali incidiria interesse da União. Portanto, a Polícia Federal seria competente. Ela intercepta os telefonemas e vê ali eles montando o plano, perdão, do, do furto ao carro forte, né? Saindo do Banco do Brasil. Bom, nessa situação de associação criminosa já poderia ser discutida em atos preparatórios, porque trata-se de um crime autônomo. Né? Agora vamos falar um pouquinho de alguns assuntos de ordem doutrinária, como por exemplo a teoria da hostilidade, né, que considera que os atos executórios, ou seja, os atos de execução, aqueles que são normalmente punidos, são aqueles que atacam concretamente o bem jurídico, gerando uma situação de perigo real. Já os atos preparatórios não criam essa ameaça, mantendo o bem jurídico intacto, o estado de paz. Essa é de Max Ernst Mayr. E a teoria da hostilidade, ela vai falar que é necessário para que haja o início do intercrimes, o início do intercrimes, uma conduta concreta que resida no, num ato atentatório contra um dos direitos que são protegidos no Código Penal. Ou seja, eu tenho que iniciar de forma concreta uma conduta que seja lesiva ao bem tutelado. E aí, a partir desse momento, eles são considerados como atos executórios, segundo a teoria da hostilidade, de Max Ernst Mayr. A próxima é a teoria objetivo formal. A tentativa ou início dos atos executórios ocorre quando o agente dá início concreto à realização do núcleo do tipo penal, ou seja, começa a praticar o verbo central da conduta. Bom, todos nós sabemos, né, que o Código Penal ele tipifica os crimes a partir de um núcleo, um ou mais núcleos, né? No caso, por exemplo, do crime do artigo 121, homicídio simples, você tem ali um núcleo, matar alguém. O verbo é matar. Já no crime do artigo 33 da Lei de Drogas, você tem um crime de tráfico, onde são inseridas uma série de condutas, uma série de núcleos, né? Ali
transportar, guardar consigo, fabricar. Tem um monte de condutas ali que são condutas que, que diversificam o tipo penal. Na teoria objetiva formal, a tentativa, o início dos atos executórios ocorre quando o agente dá início a esse verbo, né? Seja nos crimes que tenha apenas um núcleo ou nos crimes que tenham múltiplos núcleos, né? E essa teoria vem do Franz von Liszt, né? Que é a teoria objetivo formal, ou seja, eu preciso realizar o verbo do núcleo. E ela também, de certa forma, é adotada, né? Junto com outras teorias, né? Você pode ver pela teoria da hostilidade, assim como a teoria objetivo formal, elas são adotadas, cada uma ao seu modo, dentro do contexto do Código Penal brasileiro. É uma coxa de retalhos, né? Bem sabemos que a legislação ela tem essa natureza, até porque ela é secular, ela vai mudando conforme as épocas, então as teorias também vão se adaptando, né? E agora temos a teoria objetiva material, que vai considerar os atos executórios, tanto aqueles que correspondem ao núcleo do tipo penal, como nós vimos lá na teoria objetiva formal, quanto os imediatamente anteriores a ele, conforme a percepção de um observador externo imparcial, ou seja, mesmo atos que ainda não alcançam o núcleo do tipo penal, podem ser considerados executórios se evidenciam eminência de consumação, né? Então, essa teoria aqui do Reinhard Frank, e ela dá aí uma conjectura sobre o concurso de crimes, né? Às vezes você está ali com os indivíduos ali e várias pessoas cometeram outras práticas e você roda junto com vários delitos ali que não necessariamente você tenha cometido, mas fica até difícil para a defesa dizer que dentro daquela associação criminosa você não cometeu, né? Então, ainda que não alcance necessariamente o núcleo, né, como diz ali na teoria, ou seja, mesmo atos que ainda não alcançam o núcleo do tipo podem ser considerados executórios, né? E isso pode se dar principalmente quando há o concurso de crimes, porque vamos estar falando de várias condutas que são passíveis de eu quase fazer aquilo dali, mas não fiz exatamente eu, mas um parceiro aqui fazendo, e eu estou na mesma organização criminosa. Então, você pode ver de um traço de que a nossa legislação também esbarra na teoria objetiva material. E, para fim de teoria, né, temos a teoria objetivo individual, que foca no plano concreto do agente. Os atos executórios são aqueles que, segundo o plano individual do autor, ocorrem imediatamente antes da execução típica, embora ainda não atinjam plenamente o núcleo do tipo, né? É do Hans Weisel, né, que era um advogado. Inclusive aqui ele dá uma viajada, né, porque ele já coloca lá nas intenções do indivíduo, ainda que ele não tenha conseguido, tá? Mas eu vou, Data Vênia, discordar, mas é antecipar demais para se considerar, né? Podemos falar da tentativa, né? Lá ali do artigo 14 do Código Penal, né? Um crime tentado, melhor seria, mas o crime consumado, de fato, é um pouquinho complicado. Então, aí tem a contribuição do Hans Weisel e, bom, vamos para as teses já cobradas em prova, né, da OAB, que é o interesse de vocês. Dentro dessa perspectiva, é claro, do intercrimes, que é o caminho do crime, né? Então, agora que já dá uma passadinha pelas teorias,
e de quando se começa e da onde que se começa o crime, dos atos executórios, né? Então, os atos preparatórios eles são impuníveis, assim como os atos de cognição, que na verdade não são atos, são apenas a cognição do indivíduo. Então, o indivíduo imagina o crime, né? Conjectura o crime e depois ele começa os atos preparatórios, ele começa a reunir os esforços, os meios, as ferramentas para ele começar os atos executórios. E nos atos executórios, aí sim, nós temos ali o início do intercriminis, que é o caminho do crime, né? Então, começamos com a tentativa, o crime tentado, né? O artigo 14, inciso segundo, a linha C, vai dizer o seguinte: quando o agente inicia a execução, mas o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade, à sua vontade. Isso é um inciso e a linha é muito importante, tanto para a primeira fase quanto para a segunda, porque ele cai como pegadinha nas provas, né? Porque a pergunta que a FGV costuma fazer é contrassenso, porque ela muda ali, ó, alheias à sua vontade, né? Ela muda essa perspectiva ali, isso já muda se, na verdade, o crime foi tentado ou não, se foi tentativa ou não. Então tem que tomar cuidado com essa parte. E o crime tentado é uma tese também em direito penal na segunda frase, que pode cair na peça como uma causa de redução de pena, como tese. Então, ali na dosimetria da pena, principalmente nas peças de memoriais ou apelação, é necessário que você faça o requerimento do reconhecimento, né? A defesa requer reconhecimento do crime tentado e aplicação da redução perere papapá, na forma do artigo 14, inciso tal, 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 tal. Então vai pedir aquilo dali e também vai escrever, né, entre as teses da dosimetria, você vai escrever ali um tópico só para crime tentado, né? É importante considerar como uma tese tanto de primeira fase quanto de segunda fase, né? Temos ali a desistência voluntária, né? O agente interrompe espontaneamente a execução. É uma das teses também cobradas e você vai colocar como? Desistência voluntária. E ali você vai falar assim, olha, o agente interrompeu a execução porque ele se arrependeu. Então ele vai ser punido por quais atos? Só pelos que ele praticou, né? Ele desistiu voluntariamente. E aqui que se confunde com a tentativa, né? Porque a tentativa são fatores externos à vontade do indivíduo que fazem com que ele interrompa a execução do crime. Na desistência voluntária, não. O indivíduo para porque ele se arrependeu, porque teve um insight, uma luz, né? Virgem Maria ou Oxalá abrandou o coração dele, ou Jesus Cristo abrandou o coração dele. Ele resolveu não matar a esposa esfaqueada, bateu na esposa e esfaquear ela. Aí parou porque viu a Virgem Maria no rosto dela chorando. Aí, nesse momento ali que ele para, ele tinha intenção de matar ela. Mas ele vai ser punido por quais atos? Qual é a tese que o advogado desse sujeito vai propor em juízo? Ele vai propor a tese de desistência voluntária. O indivíduo ele se arrependeu e por esforços espontâneos, ele parou ele cessou o intercrimes, então ele deve ser punido conforme o artigo 15, né? E vai ser uma punição branda, né, em comparação à execução à consumação do delito de homicídio.
A próxima tese é de arrependimento eficaz, ela é ali vizinha da tese de desistência voluntária do artigo 15, e essa está no 16. O agente atua para impedir o resultado e consegue. Por exemplo, você dá um tiro no teu inimigo e seu inimigo cai, começa a sangrar, e você se arrepende no meio do caminho e você chama a ambulância para socorrer ele e além disso você vai lá e faz uma matadura na ferida dele para ele não sangrar até morrer. E nisso tudo ele é socorrido, ele te denuncia e em sua defesa resta o quê? Que houve o arrependimento eficaz na forma do artigo 16 do Código Penal, porque o agente atuou para evitar que o resultado se consumasse, que a morte daquele indivíduo que você até um tempo queria, mas resolveu não querer mais e atuou, fez algo para evitar aquela morte e, portanto, também ali carece de ser colocado um tópico quando essa tese eventualmente surgir, e ela é frequente, né? Todas as teses que eu apresentei, crime tentado, desistência voluntária e também um arrependimento eficaz, são teses que normalmente aparecem tanto em primeira fase quanto em segunda fase. Em segunda fase é essencial que vocês dominem a escrita, né? De como escrever essa tese. Eu aqui trouxe para vocês um modelinho, né, que exemplifica mais ou menos como você vai titular a tese, né, arrependimento eficaz. O que é? O agente atua para impedir o resultado e consegue. Aí você vai colocar o caso concreto, né? Fulano de tal, Márcio, é, deu a facada no cara que estava devendo ele, no Jorge, e ele se arrependeu, chamou a ambulância e fez uma atadura para evitar que ele sangrasse até a morte. Qual tese? É a tese de arrependimento eficaz com fulcro, né, com fundamento legal lá no artigo 16 do Código Penal. Ali você já pontua a tese, classificando ela, você já pontua com silogismo jurídico, né, lei, caso concreto e é, subsumindo a lei ao caso concreto, que é subsunção, você já consegue montar a sua tese com fundamento legal, você fecha, você põe a cereja no bolo, né? E, se possível, dê uma olhadinha no índice remissivo, né, que está abaixo dos artigos, que eles vão te remeter talvez para uma súmula que torne ainda mais segura a sua resposta. Todos esses artigos eles estão linkados com outros artigos que podem ser teses colaterais e que vale muito a pena você também prestar atenção ali no seu exame de ordem. Aí, continuando, temos o arrependimento posterior, que também está no artigo 16, ali na segunda parte, né? Após consumado o crime, o agente repara o dano ou restitui a coisa voluntariamente. Aqui estamos falando de crimes propriamente patrimoniais, né? Por exemplo, o crime de dano, né? O crime de dano está no artigo que 200? Eu estou viajando. 140? Não lembro. 129? Não, 163. Viu, a gente? Acho que esse ano não pode. Porque isso carrega tempo no exame de ordem, né? Isso puxa tempo seu. Você tem que ir pro, pro índice, né? Você vai pro índice para que você possa, o índice alfabético, aí você procura ali o nome para que você possa reduzir o máximo possível o seu tempo folheando. Eu aqui estou em casa, né? Estou tranquilo. Então eu tenho tempo para errar o artigo, mas vocês no dia da prova não terão esse tempo. Então, manejem o vade-mecum de vocês, né, para que vocês possam ter um contato maior com a legislação e não se perder na hora do certame. Está lá, ó, destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa, né?
Após consumado o crime, o agente repara o dano ou restitui a coisa voluntariamente. É no artigo 16. Então, se eu destruir o carro do meu vizinho porque eu estava virado, né, não ameacei ele, não coloquei a vida da família dele em perigo, só destruí o carro, o patrimônio dele, foi um crime patrimonial, eu tenho ali a possibilidade de restituir a coisa, reparando o dano causado a ele, e fazendo isso, tem a tese de arrependimento posterior, que é uma tese que está ali no artigo 16, na segunda parte dele. Que essa é uma tese que vai ser apresentada ali como tese subsidiária, né? Porque ela vai interferir na dosimetria. Ela reduz a pena de 1 a 2 terços, na forma do artigo 16, segunda parte, Código Penal. Ou seja, você precisa declarar essa tese havendo ela surgindo. Bom, gente, é, essas são as teses, né? Crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, que se incluem ali dentro do intercrimes, que é o caminho do crime, que começa com a execução, os atos de execução. Né? As teorias vão sempre convergir para que os atos de execução sejam compreendidos como aqueles atos que, de fato, oferecem risco concreto ou lesão a um bem jurídico e, portanto, ali começam a ser puníveis pela legislação. Os atos anteriores não são puníveis pela legislação, mas ficam submetidos ao crivo do olhar pela tentativa, né, dos crimes tentados. Então, tome cuidado com isso, bons estudos e segue aí para mais. Espero que esse conteúdo que eu possa estar produzindo aqui nesse canal possa estar ajudando cada um de vocês a se desenvolver e melhorar. Até breve, um abraço. Fiquem com Deus.